A bem da verdade, a oração de Jesus em João 17 é muito didática. Entre as diversas verdades que ela traz consigo, uma delas chama muito a atenção. Jesus disse ao seu Pai: "Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal." Cristo tinha como intenção que os seus filhos convivessem com as pessoas que não partilhavam da mesma fé. Esta oração tem o tempo de vida do cristianismo, ou seja, 2000 anos, e desde aquela época ela permanece atual. Entretanto, o mundo mudou e ele está cada vez mais diversificado. Várias ideias, vários ideais, vários modos de se encarar a vida convivem lado a lado neste século XXI. Diante disso, o cristão se vê rodeado de pessoas que pensam diferente dele e de situações que talvez não gostaria de estar. Esta interação natural a todas as pessoas e ainda por cima desejada pelo próprio Cristo nos faz crescer e, aos poucos, ir adquirindo sabedoria para poder conviver com todos de forma pacífica, plena e, à medida do possível, exemplar. Contudo, até que alcancemos esta sabedoria, como saber agir em situações que podem ser pecado? Como agir em uma determinada roda de amigos que pensam diferente de mim? Como saber se é certo ou errado jogar baralho ou usar determinada vestimenta? O cristão pode ingerir bebida alcoólica? Pode assistir qualquer série de TV? Ou algumas são inadequadas? Seria mesmo errado mentir? Para ajudar a responder algumas destas perguntas, eu quero trazer 5 filtros que podem te ajudar a entender quando uma coisa é ou não pecado. Antes de começar, quero fazer 2 considerações. Primeira, o cristianismo não se baseia em uma lista de pode e não pode. Não se baseia em um conjunto de regras pré-estabelecidas. Ele se baseia na graça de Deus que nos livrou da maldição da lei. Então, apesar de existir coisas que são permitidas e coisas que não nos são, viver a vida cristã com um receio de que em cada esquina haverá um mal nos espreitando a fim de nos tomar de assalto, não nos levará a lugar algum. E segunda, não existe uma fórmula mágica e final. Cada ser humano dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um precisa ser plenamente sincero em suas ações. Entretanto, alguma luz pode ser jogada na questão e quero agora partilhar 5 filtros que podem te ajudar a entender se uma coisa é ou não pecado. Filtro 1. Existe um mandamento que proíba diretamente isso que está pensando? Suponha que alguém lhe faça uma pergunta e você, para não ficar acuado, inventa uma mentira. Ora, a Bíblia declara repetidas vezes que mentira é errado. Sendo assim, eu não devo mentir. O primeiro filtro por si só já barra a mentira. Filtro 2. Existe algum princípio geral que impeça determinado comportamento? Observe, a Bíblia não fala nada contra o suicídio. Esta prática, apesar de ser muito criticada por cristãos no mundo todo, não é frontalmente confrontada nas Escrituras. Contudo, é-nos dito: não matarás. E não matar significa que a vida é importante. Por isso, suicidar-se é ferir este princípio. Então o suicídio seria errado, mesmo que a Bíblia não o tenha condenado veementemente. Filtro 3. O que os ensinadores da palavra dizem sobre a questão? Algumas situações não são determinadas pelos 2 primeiros filtros. Então, recorrer aos ensinadores é uma ótima forma de se entender como agir. O corpo de Cristo é, como o próprio nome diz, um corpo. Nele existem diversos membros e cada um com a sua função. Existem pastores, evangelistas, profetas, mas também os mestres. Deus os capacitou com o conhecimento e discernimento espiritual. Então, se temos pessoas aplicadas ao ensino, por que não fazer uso delas? Vamos imaginar que estamos diante de uma questão de bebida alcoólica. É errado beber? Ao contrário do que muitos podem imaginar, o álcool não é condenado no livro sagrado. Entretanto, o seu uso exagerado sim. Devemos cultivar o domínio próprio. É fato que a glutonaria também é errado, assim como encher o corpo com refrigerantes cheios de produtos químicos. Mas por que a
ênfase é dada ao consumo excessivo de álcool e não aos outros produtos, pelas consequências que ele pode trazer: acidentes fatais, destruição de famílias, agressões, etc. Diante do álcool, algumas pessoas se abstêm completamente, e quem bebe é visto como um infiel. Mas é de fato errado beber? Bem, sobre esta questão, seria interessante ouvir as pessoas que reconhecidamente são ensinadores em sua comunidade. O que eles têm a dizer? Quais as bases bíblicas que usam e quais os seus argumentos? Ouça 1, ouça 2, 3 e até 4 se necessário, e terá condições de fazer um julgamento correto. Filtro 4. O que o Espírito de Deus está falando à sua consciência? Algumas pessoas se perdem em pensamentos do tipo: devo sair e procurar um emprego? Existem algumas coisas que estão escritas. Deus fez o trabalho para o ser humano se dedicar a ele e, por meio do trabalho de suas mãos, glorificar ao Criador. Sendo assim, não é necessário perguntar coisas deste tipo. Entretanto, existem aquelas para as quais a Bíblia silencia, e não há uma única resposta por parte dos ensinadores: tatuagens, piercing, jogos de baralho, os limites de um namoro, etc. Nestes casos, resta-lhes perceber a sua consciência e o que o Espírito diz a ela. Não é o caso de deixar o Espírito por último, mas de entender que ele mesmo proveu outros meios anteriores, a Bíblia e o corpo de Cristo, neste sentido representado por aqueles que foram chamados para ensinar. A sua consciência o leva a agir ou recuar diante de determinada situação? O que o Espírito lhe diz? Se não tem uma convicção, seja sincero diante de Deus e ore: Deus, jogar baralho é errado? O que o Senhor me diz sobre fazer uma tatu? Espere até ter uma convicção no seu espírito quanto ao que está diante de você. Para alguns, a resposta divina poderá ser positiva. Para outros, talvez não. Deus não nos trata como iguais. Quando os discípulos indagam a Jesus sobre o não se casar, ele diz que nem todos podem receber esta palavra. Deus tem os seus desígnios e, desde que estejamos submetidos à sua palavra, podemos seguir o caminho que for mais proveitoso para o Senhor em nossas vidas. O quinto e último filtro é a consciência de quem está comigo. Em alguns casos, eu não me importo de fazer algo que considero certo, como beber, por exemplo. Entretanto, se ao meu lado houver alguém que tenha consciência fraca, eu posso, por amor a ele, deixar de lado a bebida naquela ocasião. Ainda que eu mesmo não considere o álcool um pecado, eu farei um sacrifício por amor. Estes 5 filtros não fecham a questão, contudo elas jogam luz em nosso caminho, e é de luz que precisamos para não tropeçar diante de qualquer pedra. Meu nome é João Filho e eu quero te convidar a conhecer o meu canal no YouTube, onde estes e outros vídeos estão disponíveis para você. Acesse youtube.com/martimianofilho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.